Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso Astro Insight 77. Prazer enorme ter vocês aqui nessa jornada de autoconhecimento. Viemos de uma casa nova e tão significativa, né? Tão introspectiva, tão em busca de nós mesmos. E chegamos na casa 10. É aqui que a gente vai desbravar o nosso propósito, é aqui que vai nascer o nosso sucesso. A casa 10 é conhecida como o meio do céu. Ela vai revelar o nosso caminho profissional, a maneira como nós queremos ser reconhecidos e que marca nós vamos deixar nesse mundo. Então, assim, é uma casa poderosíssima. É uma casa que vai espelhar todo aquele trabalho que a gente fez na casa 9 dentro dessa jornada do herói. É aqui que eu vou me mostrar para o mundo. E eu me mostro de uma maneira muito saudável, muito interessante. Portanto, chega junto, pega uma água, pega um café, porque a gente tem muito que conversar sobre Casa 10, né? A Casa 10, ela é um mapa da nossa carreira, né? São as escolhas da nossa carreira, a busca pelo sucesso, a busca pela realização profissional. A gente sabe que, dentre várias missões que a gente tem nesse mundo, uma delas é o labor, é o nosso trabalho. E a partir do momento que eu entendo qual é o meu propósito, como eu me coloco, eu vou ofertar ao mundo esse labor dentro muito da minha perspectiva pessoal e do meu propósito. É aquele chavão que a gente diz, é fazer o que a gente ama, né? E isso às vezes leva um tempo na vida para a gente descobrir. Às vezes a gente precisa se refazer nessa jornada, né? Às vezes você vê tantas pessoas que na maturidade fazem transição de carreira, estão se reencontrando com seu propósito e espelhando para o mundo uma nova casa 10. É a casa da reputação, da nossa imagem pública, de como as pessoas estão nos vendo, né? Como nós somos vistos pelo mundo, como nós nos projetamos diante das pessoas que estão ao nosso redor. Essa é a nossa querida casa 10. Vocês vão ouvir muitos astrólogos falando também que é a casa do legado, daquilo que a gente deixa, da nossa marca, né? Mas é claro que para que a gente faça isso, a gente precisa ter muita autoridade e responsabilidade sobre a nossa própria vida. Então, muitas vezes vocês vão ver grandes lideranças com uma casa 10 muito bem posicionada no mapa, né? Então, são pessoas que enxergam o seu propósito e conseguem pegar esse propósito, levar para o mundo e influenciar outras pessoas, né? É por isso que são pessoas que vão ter muita autoridade sobre aquilo que falam, sobre aquilo que expõem, sobre aquele propósito que colocam à disposição do outro, né? Então é aqui na Casa 10 também que a gente descobre a nossa capacidade no que diz respeito às responsabilidades que nós precisamos ter conosco e com o outro, né? E claro, diante de tudo isso que a gente pensa e reflete, é o propósito da nossa vida. Então, a carreira, a jornada laboral refletida em objetivos, em metas, como a gente quer posicionar a nossa vida, como a gente quer contribuir com a sociedade, como a gente quer trazer muitas vezes um talento que é nosso à disposição do outro, né? Então, esse posicionamento de casa 10 muito bem trabalhado significa eu viver o meu propósito, deixando uma marca, um legado no mundo, né? E às vezes a gente tem muito essa coisa do legado, de ser uma coisa muito grande. Não, às vezes você vai fazer a diferença e é uma diferença importantíssima dentro da tua comunidade, dentro das tuas relações de amizade, né? Muitas vezes você é aquela pessoa que as pessoas te buscam, te procuram para um conselho, para a busca de um afeto, de um carinho, porque enxergam em você essa pessoa centrada, né? Então, quando a gente fala de Casa 10, a gente não está só falando de coisas extraordinárias, de grandes cientistas, de grandes pessoas, de grandes legados.
Às vezes o legado está no nosso ciclo familiar, o legado está na nossa comunidade, no nosso ambiente de trabalho. É ali que a gente planta a nossa sementinha e é ali que a gente vai ser sempre muito, muito lembrado, né? Bora lá. Vamos pensar agora em alguns exemplos de uma casa 10 ali em Capricórnio, por exemplo. Capricórnio é aquele que desbrava, né? Capricórnio é aquele arquétipo do trabalho árduo, da busca da estabilidade, do sucesso a longo prazo. Então, Capricórnio é o focado. Então, se você tem ali tem sua casa 10 em Capricórnio muito bem posicionada, você será essa pessoa que vai entender que através do seu trabalho árduo você vai alcançar a sua estabilidade financeira, você vai fazer diferença na sua vida, na vida da sua família, você vai ser aquele desbravador. Muitas vezes você será aquela pessoa que irá alcançar status que ninguém da tua família alcançou. Às vezes você vai ser aquela pessoa da família, a primeira pessoa a fazer um curso superior, a primeira pessoa a de repente fazer uma viagem para o exterior para estudar. Você é um desbravador, né? Uma casa 10 ali em Capricórnio tem muito essa perspectiva, né? E uma casa 10 em Câncer, né? Então você pode ter ali uma carreira que seja muito mais voltada para o cuidado, para a nutrição, para a conexão emocional, para as artes, né? Se você tem uma casa 10 em Câncer, muito bem posicionada, você pode. Câncer é o signo da sensibilidade, né? Então ali você pode ter um grande artista, né? Uma pessoa que vai fazer do seu labor e do seu legado algo belo para deixar no mundo. É claro, pessoal, que quando a gente traz esses exemplos aqui, eles são apenas exemplos arquetípicos, genéricos, para que você possa interpretar melhor a sua casa 10 e entender quais são os aspectos ali que favorecem você. É muito importante que vocês consultem um astrólogo profissional, tá bom? Esse é o lembrete que eu sempre deixo aqui para vocês e não vou cansar de dizer, né? Para que a gente tenha uma leitura muito mais precisa da nossa mandala. Vamos falar um pouco agora de influências. Imagina um Júpiter, né? O grande benéfico ali numa casa 10, muito bem posicionado. Cara, isso significa grandes oportunidades, expansão, reconhecimento na tua carreira. Alguém que vai ser lembrado pela tua carreira, pela carreira que fez, que construiu, né? Já se você tem ali um Saturno, né? Saturno é o grande professor, é aquele que é determinado, que é paciente, que traz ali o passo a passo. Então significa que muitas vezes para você percorrer esse caminho profissional, você vai ter que ser muito disciplinado. Você vai ter que fazer etapa por etapa, você não pode pular, você não pode negligenciar, muito pelo contrário. Você vai ter que ter paciência, um passo de cada vez, mas na certeza de que você está direcionado, né, de uma maneira muito consistente, porque Saturno, ele é o professor chato, mas ele é também aquele grande professor que quando ele entende que você está fazendo a tua jornada de maneira correta, ele te impulsiona e ele também te leva, né? Eu sempre uso essa expressão de que ele é o grande professor, porque eu me lembro de grandes professores que eu tive na vida, que muitas vezes eram chatos, que muitas vezes me cobravam, mas hoje eu entendo por que é que eles faziam isso comigo, porque eles queriam que eu explorasse o melhor de mim. Esse é Saturno. Explore o melhor de você, que você terá do universo tudo aquilo que você merece. E vamos falar de Marte, né? Marte é aquele propulsor. Marte nos tira da cama todos os dias, é aquele que alavanca a nossa vida, energia, iniciativa, coragem. Se a gente tem ali um Marte em casa 10, gente, por mais que a gente tenha dúvidas, obstáculos na nossa carreira, nas nossas entregas, a marca que a gente vai deixar no mundo, Marte vai dizer: não, bora, coragem. Bora, é difícil mesmo, o caminho é árduo, mas a gente vai conseguir. Então é ele que vai nos impulsionar, é ele que vai fazer com que a gente não desista desse caminho que a gente precisa fazer. Legal, né? Então como é que a gente pode construir esse nosso caminho em casa 10? Definindo metas para a nossa profissão, para o nosso labor, para aquilo que a gente quer, né?
e trabalhando essas metas, trabalhando as ações para alcançar essas metas. A gente precisa ter muito cuidado na reputação que a gente constrói, cuidar da nossa imagem, da nossa integridade, do nosso profissionalismo. A gente tem que ser muito sério, principalmente se eu tiver ali um Saturno de casa 10 ali que vai estar sempre me cobrando, né? Isso. A gente precisa abraçar as nossas responsabilidades, a gente precisa saber onde a gente quer chegar, como a gente quer chegar, mas aquilo que a gente precisa cuidar. Quais são os valores, aquilo que eu não abro mão. Isso é ter responsabilidade, né? E a gente precisa fazer essa jornada em conexão com o nosso propósito. Casa 9, lembra? Casa 9, se você não viu o vídeo da Casa 9, volta lá. A Casa 9, ela é o início do raciocínio para a Casa 10. Assim como todas as outras casas, né? Dentro dessa grande jornada do herói. Então a gente está ali conectado com uma carreira alinhada, conectada com os nossos valores pessoais, com as nossas paixões, com a nossa vida, com aquilo que a gente quer para a gente, né? Sendo a jornada do meio do céu, a gente está falando aqui de quê em Casa 10? A gente está falando de autoconhecimento, né? Então, nossos talentos, nossas habilidades, nossas paixões, né? A gente está falando aqui de planejamento estratégico, ou seja, com base nesse autoconhecimento que eu tenho, sabendo o que eu quero, como é que eu planejo essa minha jornada, esse meu passo a passo, como é que eu vou construir esse meu império. E aqui, quando eu falo império, gente, eu falo império subjetivo, eu não estou falando só de questões materiais, muito pelo contrário. Aquilo que vai nos sustentar para que a gente siga a nossa jornada dia a dia, né? A gente está falando aqui da construção da nossa imagem, da nossa marca e do impacto que essa minha jornada ela traz para o mundo. O que é que eu quero deixar? O que é que eu quero deixar como exemplo? Seja na minha família, seja nas minhas relações de amizade, nos meus ciclos, no meu trabalho, seja assim no mundo. Porque aqui a gente está falando muitas vezes de pessoas que vão sim deixar um grande legado, né? Então é essa reflexão que a gente precisa fazer, né? Ou seja, a Casa 10 ela é um portal para o nosso sucesso. A Casa 10 é a concretização daquela jornada de descoberta, de crescimento que a gente vem fazendo ao longo da nossa mandala. É a construção de quem nós somos e daquilo que a gente vai deixar efetivamente nesse mundo que nós estamos, nessa dimensão. Bom, se você quer conhecer um pouco mais sobre a sua Casa 10, entre em contato com um astrólogo profissional, faça o seu mapa astrológico, interprete a sua Casa 10 e sucesso nessa grande jornada. Se você tem gostado dos nossos conteúdos, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e acompanhar também o nosso conteúdo lá no Instagram, Astro Insight 77. Uma excelente semana para vocês e bem-vindos aqui ao nosso cantinho de autoconhecimento. Até mais!